noite. Boa noite. Presidente Jair Bolsonaro afirma que pode recriar o Ministério da Segurança Pública, mas que Sérgio Moro continuaria como ministro da Justiça. Pacote anticrime entra em vigor e traz novas regras para prisões e cumprimento de penas. Governador do Rio, Wilson Witzel, fala em alarmismo e diz que a água nunca esteve imprópria para o consumo. Empresa responsável por bicicletas e patinetes elétricos retira os equipamentos de várias cidades brasileiras. Começaram a valer hoje as mudanças das legislações penal e processual aprovadas no pacote anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. No entanto, uma das medidas mais polêmicas, a criação do juiz de garantias, ainda será analisada pelo Supremo Tribunal Federal. Entre o envio ao Congresso Nacional e a entrada em vigor nesta quinta-feira, praticamente um ano se passou. Na Câmara e no Senado, o pacote anticrime do ministro da Justiça, Sérgio Moro, tramitou junto com propostas de uma comissão de juristas coordenada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Os parlamentares alteraram bastante o texto. Temas como prisão após condenação em segunda instância e o excludente de ilicitude, que é o perdão para policiais e militares que matarem durante o serviço, ficaram de fora. Entre as mudanças que passam a valer a partir de hoje está a ampliação do tempo máximo de cumprimento de pena de 30 para 40 anos. As penas para crimes cometidos com armas de fogo, brancas e armas proibidas, como fuzil, também serão maiores. Os critérios para a progressão de regime também passam a ser mais rígidos. A partir de agora, a mudança só pode ser feita com o cumprimento de 16% da pena. E esse percentual pode chegar até 70% para condenados por crime hediondo com morte e que sejam reincidentes. Já condenados por organização criminosa, como o PCC e Comando Vermelho, não terão mais direito à progressão e deverão cumprir toda a pena em regime fechado. No entanto, uma das medidas mais polêmicas aprovada não entrou em vigor. O chamado Juiz das Garantias, que é alvo de restrições por parte de Sérgio Moro, não tem data para começar a atuar. Ontem, o ministro e vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, suspendeu a implementação do uso de um segundo juiz nos processos por tempo indeterminado. Para ele, apenas o plenário da Corte pode decidir sobre a constitucionalidade do Juiz das Garantias, o que ainda não tem uma data para ocorrer. A medida revogou uma decisão do presidente da Corte. Na semana passada, o ministro Dias Toffoli havia estabelecido um prazo de 180 dias para que a mudança entrasse em vigor. Na prática, a alteração na legislação fará com que o juiz que cuidar do processo não será o mesmo responsável por decidir sobre a condenação. A decisão do ministro Fux ainda suspendeu outros 3 pontos do pacote anticrime: a mudança no arquivamento de inquéritos, a restrição de juízes no acesso a provas e a possibilidade de liberar o preso que não passar por audiência de custódia em até 24 horas. Todos estes pontos serão analisados pelo STF junto com o juiz de garantias. O pacote tem coisas positivas, mas infelizmente foi desidratado no Congresso. E por quê? Porque é obra do ministro Sérgio Moro e entre parlamentares há fortes ressentimentos pela atuação não do ministro, mas do juiz Sérgio Moro na Lava Jato. Mas dá para acreditar que muita coisa ainda possa ser aperfeiçoada. A nomeação da atriz Regina Duarte como secretária de Cultura deve ficar para a semana que vem, quando o presidente Jair Bolsonaro volta da Índia. Jair Bolsonaro embarcou logo cedo para uma viagem de 5 dias à Índia. Ao deixar o Palácio da Alvorada, o presidente confirmou que a decisão sobre a nomeação de Regina Duarte para a Secretaria Especial de Cultura ficará para a volta, prevista para a próxima terça-feira. Está vendo a volta agora, te acerte. Ela merece realmente quase que uma festa, né? Por ocasião da assinatura dela
da posse. Deve ser na volta. Ela é uma pessoa muito especial. Regina Duarte está em Brasília desde ontem, quando teve o segundo encontro com o presidente. Hoje ela passou o dia em reuniões para conhecer melhor a estrutura da secretaria e as funções que poderá assumir. A atriz, inclusive, já participou de decisões e orientou que a secretária de Diversidade Cultural, Jane Silva, ocupe interinamente a Secretaria de Cultura até que todas as mudanças sejam decididas. Mesmo com o adiamento do casamento, como Bolsonaro e a atriz se referem à nomeação, o presidente disse parecer que Regina está no governo há muito tempo. Pô, tá tão bom ser noivo, cara. Parece que tá no governo há um tempão, tá cheio de vontade, tenho conversado com ela, dando dicas para ela como deve formar o perfil do seu secretariado, né? Eu acho que esse casamento vai dar o que falar, não é agora não, né? As negociações incluem a possibilidade de recriação do Ministério da Cultura, que foi rebaixado à secretaria durante a reforma feita no início do governo Bolsonaro. Na época, 7 ministérios foram extintos. Apesar de cogitar a possibilidade, o presidente é resistente ao aumento de gastos. A gente pode até estar nós dois casados um dia também, quem sabe, né? Tá rindo por quê? De felicidade ou de surpresa? A gente evita falar em criação de ministério porque é mais despesa, é mais um avião da Força Aérea. Outra mudança na esplanada que vem sendo estudada é uma nova divisão do Ministério de Justiça e Segurança Pública. As duas pastas foram separadas pelo ex-presidente Michel Temer e voltaram a ser unificadas por Bolsonaro. Ontem, secretários de Segurança Pública estiveram com o presidente e pediram que ele faça uma nova divisão para que haja um ministro dedicado exclusivamente às questões de segurança. A medida é considerada um enfraquecimento do ministro Sérgio Moro, que teve como um dos atrativos para participar do governo a possibilidade de ser responsável por um superministério. Bolsonaro já prevê a resistência de Moro e justifica que, por enquanto, é apenas um estudo. Isso é estudado com o Moro, lógico que o Moro deve ser contra, né? Mas é estudado com os demais ministros. O Rodrigo Maia é favorável à criação também da segurança. Acredito que a Comissão de Segurança Pública, como trabalhou no passado, também seja favorável. E temos que ver como é que se comporta esse setor da sociedade para poder melhor decidir. Apesar da confiança do presidente, aliados criticam a ideia justamente por causa da situação de Moro. O presidente da Comissão de Segurança Pública, deputado federal Capitão Augusto, do PL de São Paulo, repudiou uma eventual divisão e disse que não concorda com a retirada das funções da segurança pública de Moro. Se a pasta realmente for dividida, ele ficaria com as funções da Justiça, que incluem monitoramento das fronteiras, refugiados, questões indígenas e de defesa do consumidor. Se for criado, daí ele fica na Justiça. Era o que era inicialmente. Tanto é que quando ele foi convidado, não existia ainda essa modulação, né, de fundir com o Ministério da Segurança. Não é possível cravar se essa divisão visa o bom funcionamento das pastas ou se visa atingir Moro. Mas, querendo ou não, que atinge. Tira poder e reduz muito a importância do ministro, o mais popular do governo e visto por muitos como provável candidato à sucessão de Bolsonaro, o que teria provocado essa, digamos, redução de poder. O jornalista Glenn Greenwald, do site The Intercept, pediu à Justiça que rejeite a denúncia feita contra ele por suposto envolvimento nas invasões de celulares de autoridades brasileiras. O pedido da defesa de Glenn Greenwald foi feito à 10ª Vara da Justiça Federal de Brasília e será analisado pelo juiz Ricardo Leite. O magistrado é o responsável pelo processo originado pela Operação Spoofing da Polícia Federal. Também cabe a ele decidir se o jornalista e outras 6 pessoas acusadas de serem os invasores dos celulares de autoridades brasileiras vão se tornar réus. Todos foram denunciados pelo Ministério Público Federal esta semana. O caso de Glenn chamou a atenção porque a Polícia Federal, ao analisar as provas, não encontrou indício de participação do jornalista no crime. Além disso, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, determinou que Greenwald não fosse investigado e responsabilizado por atos envolvendo o trabalho jornalístico. Na petição, os advogados argumentam que a denúncia feita pelo Ministério Público Federal em Brasília trata-se de um devaneio acusatório, completamente dissociado da realidade dos fatos.
Além disso, questionam a interpretação dada a um diálogo entre Glenn e um dos supostos hackers. Segundo a defesa, não é possível extrair qualquer tipo de atividade delituosa. O pedido feito à Justiça acusa o Ministério Público de ter desrespeitado o sigilo constitucional que protege as conversas entre jornalistas e fonte. Não há prazo para que o juiz decida sobre a aceitação da denúncia. Dono do site The Intercept, Glenn Greenwald foi o jornalista que recebeu o material hackeado dos celulares de autoridades, incluindo o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Ao lado de outros veículos, Glenn divulgou mensagens trocadas entre procuradores da Força Tarefa, da Operação Lava Jato e o então juiz federal Sérgio Moro, em uma série de reportagens que ficou conhecida como Vaza Jato. Glenn apenas cumpriu o seu dever de jornalista estribado na liberdade de imprensa. Não infringiu nenhuma lei, não cometeu nenhum crime. E por isso a justiça brasileira acabará deixando o jornalista americano fora dessa estranha história que tem cheiro de perseguição. O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a utilização de militares da reserva para acabar com a fila de pedidos de aposentadoria que aguardam análise do INSS. O presidente também explicou por que o decreto que permite a contratação dos militares ainda não foi publicado. Não, olha só, a questão está tendo um equívoco. Por que militar da reserva? Que a legislação garante. Se você contratar civis, para mandar embora, entra na justiça, direito trabalhista, complica o negócio. O militar é fácil. Eu contrato hoje e demito amanhã sem problema nenhum, problema zero. Essa é a facilidade. E o pessoal está clamando por aposentadoria. Isso não é privilegiar militar, até porque não é convocação, é um convite. A facilidade que nós temos desse tipo de mão de obra. Eu já assinei um decreto, ontem mandei não publicar, está faltando um pequeno ajuste, né? Junto com o TCU. Se o TCU der sinal verde, publica a minha assinatura, caso contrário, publica amanhã com a assinatura do Mourão. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, anunciou agora há pouco que a subprocuradora-geral Lindora Araújo será a nova coordenadora do Grupo de Trabalho da Lava Jato na Procuradoria-Geral da República. Ela ficará no lugar de José Adonis Calou de Araújo Sá, que pediu demissão. Ele foi nomeado por Aras e estava na coordenação do grupo da Lava Jato na PGR desde outubro passado. A principal empresa que aluga bicicletas e patinetes no Brasil anunciou cortes e mudanças da operação em várias capitais, inclusive aqui em São Paulo. Todas as bicicletas serão recolhidas, mas os patinetes, por enquanto, continuam. As bicicletas compartilhadas servem como opção de mobilidade urbana nas grandes cidades, mas elas já estão sendo retiradas de circulação. De acordo com a empresa Grow, a retirada das bicicletas de cidades de todo o país será temporária e faz parte de um processo de reestruturação para continuar prestando serviços de forma eficiente e segura. Os patinetes também sofrerão mudanças, mas só continuam a operar em São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. As operações foram encerradas em 14 cidades brasileiras. E os patinetes compartilhados não estão mais disponíveis em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O aluguel das bicicletas amarelas também foi suspenso temporariamente. Todos os veículos foram recolhidos de Porto Alegre hoje. Segundo a Grow, a decisão foi motivada por razões operacionais. A empresa deixa as atividades em Torres e em mais 13 cidades do país. E as patinetes vão ser transferidas para São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba. Os usuários com créditos não utilizados vão receber o estorno no cartão de crédito. Já os que não têm cartão devem entrar em contato por e-mail com o suporte para que os valores sejam devolvidos. Começou hoje a aplicação do carvão ativado para tratar a água do Rio de Janeiro. Durante visita à estação de tratamento, o governador Wilson Witzel disse que houve alarmismo no caso. O carvão ativado comprado para resolver a crise começou a ser usado hoje nos reservatórios da estação de tratamento do Guandu, a mais importante do Rio de Janeiro. Segundo a SEDAI, as partículas vão absorver a geosmina, substância produzida por algas que, desde o início do mês, altera o gosto, a cor e o sabor da água distribuída na capital e na Baixada Fluminense.
Apesar de relatos de pessoas que passaram mal depois de beberem a água, o governador do Rio, Wilson Witzel, minimizou o problema e disse que houve alarmismo. A água da SEDAI nunca esteve imprópria para o consumo, mas com desconforto de não estar insípida e inodora. E, infelizmente, muita gente começa a falar e há um alarmismo que se propaga por várias formas, fazendo com que a população, são 9 milhões de pessoas, fique, de certa forma, preocupada no consumo da água. Depois, o governador admitiu que houve falha, já que a SEDAI não tinha o carvão ativado à disposição. O que nós estamos fazendo, emergencialmente, é tornando a água insípida, inodora, com a aplicação do carvão, que já deveria estar aqui à disposição, porque todas as empresas que trabalham no modelo da SEDAI, que não é de água corrente, têm os instrumentos para a aplicação do carvão. Então, houve uma falha. Uma falha, né, para que esse desconforto não acontecesse. A SEDAI não informou quando a água vai voltar a ser fornecida sem as alterações no cheiro e no sabor. Mas o governador do Rio afirmou que em no máximo uma semana a situação estará normalizada. Witzel anunciou que este ano a SEDAI vai investir 120 milhões de reais em obras de modernização da estação de tratamento do Guandu. A companhia informou que o investimento faz parte de um orçamento previsto de 700 milhões de reais até 2022 para melhorias no sistema. A polícia também investiga se as alterações na água aconteceram por causas naturais, por negligência ou se houve sabotagem, hipótese levantada pelo governador do Rio. Não descarto nenhuma possibilidade. Eu não descarto. Porque, veja, o leilão da SEDAI tem como fator principal a qualidade da água, para ele ser um leilão com êxito. Se o ilustre governador Witzel quiser mesmo acabar com esse tal de alarmismo, porque a água está suja e mal cheirosa, ele que convoque, é uma sugestão minha, ele que convoque a imprensa e beba em frente a todos um bom copo desse precioso líquido. Pronto, vai provar que os receios sobre a água não passam de gigantescas mentiras. Em nota, a SEDAI informou que vai iniciar procedimento licitatório para obras de proteção da tomada de água da estação de tratamento de Guandu. O objetivo é impedir que as águas dos rios Ipiranga, Queimados e Poços misturem suas águas ao rio Guandu. Um prédio de 4 andares desabou hoje na periferia de Salvador. Não houve feridos. O desabamento foi no início da tarde. Vizinhos filmaram o momento exato da queda. Segundo a Prefeitura de Salvador, o imóvel já apresentava fissuras e oxidação, com risco alto de desabamento, e foi evacuado no início da semana pela Defesa Civil. Nenhum morador estava no prédio no momento do incidente. A área foi isolada e o que restou do imóvel será demolido pela Prefeitura. Não houve feridos. Uma câmera de segurança gravou uma briga dentro de um conjunto habitacional em Sorocaba, no interior de São Paulo. Durante o tumulto, uma mulher foi esfaqueada. A confusão teria começado por causa da cobrança de juros no boleto do condomínio. A síndica está ao lado do carro quando 2 mulheres se aproximam e iniciam as agressões. Ela abre a porta do veículo, pega uma faca e atinge uma das moradoras. Depois é derrubada e recebe vários golpes. Ao fundo, outras 3 pessoas atacam um homem. Ele cai, se levanta e corre. A briga continua por mais alguns segundos. A polícia registrou o caso como lesão corporal. A moradora foi socorrida e a faca apreendida. O número de casos suspeitos de intoxicação por consumo de cerveja da Baker aumentou para 26. Os casos são investigados desde outubro do ano passado e 4 pessoas já morreram.
Subiu para 26 o número de casos suspeitos de intoxicação em Minas Gerais após consumirem a cerveja da Baker. De acordo com o boletim da Secretaria de Estado de Saúde, são 22 homens e 4 mulheres. 4 desses casos tiveram os exames positivos para a intoxicação pelo dietileno glicol. A substância altamente tóxica também foi encontrada pela polícia e pelo Ministério da Agricultura na fábrica e em garrafas da bebida apreendidas nas casas de vítimas. A empresa nega o uso do dietileno durante o processo de fabricação da cerveja. O Ministério da Saúde descartou 5 casos suspeitos do novo coronavírus no Brasil e instalou um centro de operações de emergência para preparar a rede pública no atendimento a possíveis casos da doença. As secretarias de saúde do Distrito Federal, de Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e São Paulo notificaram o Ministério da Saúde sobre casos suspeitos do coronavírus. Todos foram descartados de acordo com os critérios estabelecidos pela Organização Mundial de Saúde. Esses critérios estão divididos em 2 grupos. Os clínicos, que são febre e sintomas respiratórios, como tosse e dificuldade para respirar, e os epidemiológicos, que são ter viajado para a cidade de Wuhan, na China, ter tido contato com paciente suspeito de coronavírus ou ter tido contato com paciente confirmado. A brasileira de 35 anos, que veio de Xangai e está internada neste hospital em Belo Horizonte, não se enquadrou nessas definições. Nesse momento, esse caso está descartado. Nada impede que no futuro essa definição seja atualizada pela OMS e nós iremos atualizar a definição de caso pelo Ministério da Saúde. Até o momento, não existe nenhum caso suspeito de coronavírus no Brasil. O Ministério da Saúde ressaltou que as vigilâncias sanitárias dos estados devem monitorar a chegada de quem veio de Wuhan e notificar a pasta sobre casos suspeitos. A partir daí, os pacientes podem ser isolados para aplicação de precaução à transmissão. A pasta avalia que o risco da doença chegar ao país hoje é baixo. Isso porque a transmissão se restringe a familiares e profissionais de saúde que tiveram contato com infectados. O Ministério da Saúde está monitorando diariamente a situação junto à Organização Mundial de Saúde e instalou um centro de operações de emergência. O objetivo é preparar a rede pública para o atendimento a possíveis casos do coronavírus. O comitê é formado, além do Ministério da Saúde, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, pelo Instituto Evandro Chagas, vinculado à Secretaria de Vigilância em Saúde e que atua em pesquisas biomédicas, entre outros órgãos. Os portos e aeroportos também vão receber atenção especial. Junto com a Anvisa, nós estamos fazendo anúncios, vão ser vinculados anúncios através da mídia específica de portos e aeroportos, de alertar os tripulantes, se apresenta qualquer sintoma e se veio dessa região específica da China, que ela procure os serviços de saúde para ser notificada e a gente possa realizar os testes confirmatórios em relação à doença. O que se espera é que as autoridades de saúde estejam bem acordadas mesmo para esse problemão que pode, é claro, chegar ao Brasil. Quase 80 cidades de Minas Gerais estão em atenção por conta da previsão de chuvas fortes. O alerta da Defesa Civil Estadual vale até amanhã de sábado. Em Aricanduva, no Vale do Jequitinhonha, 2 açudes se romperam hoje de manhã. A água elevou o nível do rio que corta a cidade, causando alagamentos. O volume de chuva pode ter provocado a ruptura da barragem. Não houve feridos. Em Belo Horizonte, o dia amanheceu com muita chuva. Parte de uma casa na região Centro-Sul deslizou. O imóvel foi interditado por risco de desabamento. Com o solo encharcado, a Defesa Civil emitiu alerta de risco geológico para a capital mineira. Na central de operações da Prefeitura, os monitores estão com atenção redobrada. Equipes da Defesa Civil acompanham de perto o nível da água dos córregos em pontos onde os alagamentos são frequentes. Retroescavadeiras e caminhões estão posicionados em vários pontos de BH para auxiliar em caso de emergência. Até sábado, são esperados cerca de 250 milímetros de chuva. Para minimizar possíveis impactos, a Prefeitura realiza um trabalho em conjunto com outras 13 cidades da região metropolitana. No último fim de semana, um temporal causou estragos em uma das principais avenidas de Belo Horizonte. A via praticamente ficou sem asfalto. Na cidade vizinha, Contagem,
Mais de 200 famílias foram afetadas pelos alagamentos. E por causa do volume de chuva esperado para as próximas horas, a Agência Nacional de Mineração emitiu um alerta pedindo atenção redobrada das mineradoras de Minas, Rio, Espírito Santo e Goiás. E São Paulo teve a tarde mais fria do ano. A máxima não passou dos 21,1 graus. Agora, será que a chuva e o frio continuam? Veja agora a previsão do tempo para todo o país. A combinação do sistema de baixa pressão e um corredor de umidade vindo da Amazônia em direção ao sudeste ainda vai espalhar chuvas pelo Brasil. Tem alerta para temporal entre Palmas, no Tocantins, Goiás e o sudeste. Além da chuva, toda a costa entre São Paulo e Espírito Santo está em alerta também para um possível ciclone. Ele deve se formar em alto mar, mas pode levar muita chuva e fortes ventos para todo o litoral da região sudeste. O temporal ainda deve atingir Belo Horizonte. O tempo fica chuvoso e com temperaturas mais baixas nesta sexta-feira. Máxima de 25 graus em BH, no Rio e em Floripa. Na capital paulista, sensação de friozinho. Máxima não passa dos 24 graus. Em Porto Alegre, sexta-feira sem chuva, mas o sol ainda não aparece. Sexta nublada. No sábado é que o tempo abre mais e esquenta. Máxima de 34 graus. Em Cuiabá tem possibilidade de pouca chuva, principalmente no sábado, e o calor continua. Amanhã a máxima é de 36 graus. Em Brasília, chuva forte, com raios e máxima de apenas 23 graus. Já em Fortaleza, pode ter chuva rápida pela manhã. Depois o sol brilha forte e faz 31 graus. No Facebook da Rede TV, você já pode acompanhar o nosso novo programa exclusivo no Facebook Watch. O Histórias do Dia vai trazer vídeos com conteúdo atual e de interesse do internauta. Os vídeos, apresentados pela jornalista Érica Reis, são a parceria do próprio Facebook com a Rede TV. Fora de campo, torcedores de Vasco e Flamengo protagonizaram mais uma vez cenas lamentáveis. 2 torcedores ficaram feridos e outros 30 foram levados para a delegacia depois de uma confusão em Niterói, na região metropolitana do Rio. A confusão foi em uma praça da zona norte de Niterói, onde torcedores do Vasco costumam assistir aos jogos do time. Policiais encontraram bastões de madeira no porta-malas de um carro. 30 pessoas foram levadas para a delegacia. 2 delas foram presas. Na confusão, um torcedor vascaíno levou pauladas na cabeça e teve traumatismo craniano. Ele está internado em estado grave. Um torcedor do Flamengo foi atingido por um tiro na perna e já teve alta. Em Goiás, a partida entre Anápolis e Vila Nova também foi manchada pela violência. Torcedores organizados do Tigre agrediram uma pessoa na arquibancada com socos e pontapés. A selvageria foi registrada no estádio Jonas Duarte, na rodada de abertura do campeonato goiano. Os campeonatos estaduais estão de volta. No Paulista, Palmeiras e São Paulo estrearam com vitórias. O Grêmio se complicou no Sul. No Clássico Carioca, o Flamengo levou a melhor. Vasco e Flamengo mediram forças no Maracanã. O rubro-negro venceu por 1-0. Gol do garoto Lucas Silva. Após a partida, o Abel Braga elogiou seus jogadores. Do momento que tem o clube, passa o clube, e que é fundamental ele estar conosco, cara. Fundamental. Hoje foi lindo, cara. Hoje foi lindo. Mas os torcedores não concordaram com o treinador e reclamaram nas redes sociais. Com a vitória, o Flamengo chega a 15 pontos sem perder para o rival. Em São Paulo, o Palmeiras goleou o Ituano por 4-0. Marcos Rocha, Lucas Lima, Zé Rafael e o William marcaram para o Verdão. O São Paulo também ganhou na estreia. O tricolor bateu o Água Santa. Pablo abriu o placar. O Daniel Alves garantiu a vitória para o tricolor. Em Minas Gerais, o Cruzeiro começou com o pé direito e passou por cima do Boa Esporte. Thiago desviou de cabeça e fez o primeiro, e a Raposa aumentou com o Wellington, 2-0, placar final. No Sul, o Caxias surpreendeu e venceu o Grêmio fora de casa. Léo Tilica driblou o goleirão e balançou as redes. Ivan soltou o pé e fez esse golaço de falta. Pela Copa de Futebol Júnior, o Grêmio derrotou o Oeste por 1-0.
Com gol de Elias, o tricolor garantiu vaga na final do torneio, que terá clássico gaúcho, já que o Internacional venceu o Corinthians na outra semifinal. Será a primeira final de Copinha em que Grêmio e Inter se encontram. A partida será disputada no próximo sábado no estádio do Pacaembu. Perdeu algum momento do Rede TV News ou quer assistir novamente? Se inscreva no canal da Rede TV no YouTube. Boa noite. Uma ótima noite para você. Até amanhã.